Salve, salve, salve! Bem-vindo a todos a mais um podcast Direito e Diálogo, podcast vinculado ao escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado. Escritório especializado nas causas envolvendo direito do trabalho, direito previdenciário ou direito civil, né? Tá? Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema que está bastante aí em voga, vamos dizer assim, né? É um tema que tem despertado bastante interesse, tanto dos empregados como dos empregadores, né? Porque tem aumentado sensivelmente esse problema, essa doença no ambiente de trabalho, que é a doença psicológica, doença psíquica, né? Tá? Segundo pesquisas recentes, esse tipo de doença, né, doença psíquica, psicológica, tem representado, né, em segundo lugar, o número de pedidos do INSS para concessão de benefício. Você vê como é séria essa questão, né? E a gente deve discutir, né? Deve trazer esse tema à baila para que tanto empregado como empregador possam refletir a respeito, né? Em termos de prevenção, logicamente, né? Bom, trago aqui, né, sempre dois advogados para, juntamente comigo, participar do podcast, né? À minha direita aqui, o advogado que vocês já conhecem, já participou já em outras ocasiões, né? Aliás, sempre está por aqui com a gente, né? Dr. Tony Sakai, advogado especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário. Seja bem-vindo, Dr. Tony. Obrigado, Dr. Edmar. Novamente é um prazer estar aqui. E agora para falar sobre um tema mais atual, né? Um tema que acredito que nos últimos 10 anos vem crescendo bastante, né? Até pela quantidade de pesquisas que vem sendo feitas. Perfeito. E também conosco, né? Já participou também outras vezes aqui no podcast com a gente, né? Dr. Renato Campos, advogado também especialista em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo por aqui, doutor Renato. Obrigado, doutor Edmar, obrigado, doutor Tony, aqui pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui, debatendo o direito do trabalho, né, e suas nuances, né, suas consequências. Então, vamos ao tema, né? Doença psicológica, doenças psíquicas. Doutor Tony, começar pelo doutor, né? Como são vistas hoje as doenças psíquicas, as doenças psicológicas? Isso aí é interessante para a gente pegar um histórico, né, Dr. Edmar? A gente sabe que como eu mencionei, esse tema vem crescendo na última década, basicamente. Antes disso, era mais a questão de esquizofrenia, que era levada em consideração, né? A depressão em si, estresse pós-traumático, era tudo levado muito mais como uma fraqueza da pessoa em si. Hoje já não, né? Hoje é comprovado cientificamente todas as questões, a existência de incapacidade, os profissionais médicos da área, né, já tiveram uma grande evolução a ponto de conseguir constatar que de fato existem situações que deflagram abalos psicológicos que revertem muitas vezes uma incapacidade, né? E isso vem sendo reconhecido inclusive agora, né, na parte jurídica, na parte previdenciária, como o doutor mesmo falou, que acho que é o segundo motivo de pedido, né? Então, inclusive na parte trabalhista. Hoje o cliente senta para conversar com a gente, é muito difícil ele não pegar e mencionar que existia uma cobrança abusiva, existia um assédio, ocorreu um evento que o traumatizou. Então são situações que hoje em dia são bem difundidas e que hoje são passíveis de uma maior proteção legal. Perfeito, perfeito. É relevante porque, tinha falado anteriormente, né, que a segunda causa de pedidos de benefícios previdenciários junto ao INSS, e desse oceano de pedidos de concessão de benefícios oriundos, né, de doença psíquica relacionada ao trabalho, 23% desses benefícios concedidos em razão de doenças psíquicas
tem relação com o trabalho, né? Então, é um percentual bastante grande, então merece mesmo reflexão. Agora, doutor Renato Campos, quando que nós podemos dizer que a doença psíquica em si, ela gera um direito ao trabalhador? Doutor Edmar, a partir do momento que a pessoa desenvolve, tem aquela doença, que é uma doença psíquica, pode ser um transtorno ansioso, uma ansiedade, uma depressão, até mesmo uma dependência química, ou aquele síndrome do pânico, ou qualquer um desses distúrbios psiquiátricos, né, psicológicos, psíquicos, a partir do momento que isso tem uma relação com o trabalho, né, de forma comprovada, até através de perícia. Então, uma vez comprovada a relação com a atividade que ele está exercendo, isso pode, sim, gerar direito à indenização por dano moral, também indenização por dano material, que seria aquela pensão mensal vitalícia. Se tiver também detectado que houve também a incapacidade para o trabalho, né? Então, essa incapacidade sendo verificada através da perícia, se ela é temporária, né? Ou é até mesmo permanente. Então, aquela incapacidade, o funcionário estando, né, tendo que até se afastar do trabalho, verificado que há essa, digamos assim, associação da doença com a atividade, né, então daria direito a essas indenizações. Da mesma forma como o que a gente verifica de forma mais comum, que seria a doença física, né, com a diferença que a doença física, ou mesmo o acidente do trabalho, é mais facilmente verificado, né. A doença psíquica já tem esse, digamos assim, não se vê aos olhos. Então, daí depende a questão do diagnóstico, do relatório médico e da perícia também, né? Então, uma vez verificado, então, que a pessoa tendo a doença, essa doença sendo relacionada ao trabalho, aí teríamos como verificar o direito, né, às indenizações por dano moral e dano material também. Perfeito. Eu acho que é importante ressaltarmos que, para efeitos de concessão de benefício previdenciário, pouco importa a culpa da empresa, a culpa do empregador, né? No caso do constatado acidente, né? Constatado acidente se foi originado aí de doença psíquica, né? Que a doença do trabalho é considerada acidente de trabalho, né? Então, teve redução, né, da capacidade de trabalho, oriundo de doença psíquica, o benefício deve ser concedido, né? Agora, para efeitos de responsabilidade do empregador, a gente tem que aferir aí a culpabilidade, né? A culpabilidade que pode ser oriundo de ato humano, né, do preposto aí do empregador, o encarregado, né, por cobranças excessivas, efetivamente jornada de trabalho exaustiva, né, além da que provoca muita fadiga, ou também trabalho excessivo, além das condições, né, habituais do trabalho, né? Então, a gente há de analisar ali o que causou aquela doença psíquica, né? E se tiver nexo com o trabalho, a empresa responde dentro das questões aqui trazidas pelo Dr. Renato, né? Danos morais, pensão mensal vitalícia, e o trabalhador deve procurar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho, né? Então, é importante ressaltar essa questão, e é de grande importância para o empregador também, né? Para que não se policie, né? Porque é seu dever constitucional, né, proporcionar um ambiente de trabalho sadio, equilibrado, né? E o direito à saúde, devemos lembrar que é um direito constitucional. Sim. Não é verdade? Me permite, doutor Gilmar, às vezes, assim, que o doutor mencionou, um acidente de trabalho, a parte psicológica a gente consegue muito mais puxar para uma doença que é equiparado a, de fato, um acidente típico, né, do trabalho. Mas eu vejo que existem situações que o abalo psicológico ele é gerado de fato um acidente de trabalho. E aí o que eu trago assim são situações que são rotineiras e infelizmente hoje a gente vê muito, tá? Exemplo, situação de um trabalhador, um vendedor que às vezes é surpreendido em um assalto à loja, é usado como eventualmente um escudo humano,
E isso a gente fala porque a gente vê no jornal todo dia, né? A pessoa, caso essa situação gere um reflexo no psicológico da pessoa, gere um trauma, ela tem direito a uma assistência previdenciária e, a depender da situação, uma reparação da empresa. A mesma coisa acontece muito no questão de metrô, né? Vira e mexe, a gente sempre vê pessoas que se jogam na frente do metrô ou do trem, né? Enfim, o maquinista gera, a gente vê muito isso. Uma bala que por vezes eles não conseguem mais exercer a atividade de maquinista, né? Isso, aí o meu entendimento, é um acidente do trabalho. Aí não precisa, ao meu ver, não precisa nem que parar, acaba sendo, porque é um estresse pós-traumático que impacta para a pessoa pro resto da vida. Perfeito. E esse trabalhador, né, portador de doença psíquica, ele pode ser demitido? Doutor Gilmar, em regra não. Não em regra, mas definitivamente não. Tá? Primeiro aspecto, se ele tem um problema de saúde, e aí a gente deixa um conselho para as empresas, e aí a gente deixa uma orientação para o trabalhador. O trabalhador, se ele tem um problema de saúde, ele não pode continuar trabalhando. Mas da mesma forma, ele não pode ser demitido. Qual que é a saída? A saída para a empresa é o quê? Estabelecer para o empregado uma condição dele se afastar, perfeito, perante o INSS, seja um auxílio-doença, seja um auxílio-acidente, óbvio que as nomenclaturas alteraram, né? Mas é mais comum a gente trabalhar assim para o trabalhador, essas nomenclaturas, seja toda essa gama previdenciária, né? E isso importa, seja doença psíquica ou seja uma doença física, tá? E aí a orientação também que a gente pode deixar para o empregador. Por vezes o INSS não vai querer afastar, vai criar uma resistência. Você não pode deixar o trabalhador solto. Por quê? Porque depois esse trabalhador vai ficar numa situação desgastante, que vai convergir para uma ação para uma demanda trabalhista para a empresa. A recomendação, ou melhor, o que é correto de se fazer com o trabalhador é o quê? Trabalhador, se não tem condições, eu vou te colocar num setor, ou não tem setor, então fica em casa. Paga o salário do trabalhador e aí, posteriormente, entra com uma ação contra o INSS. Uma ação de regresso para o INSS pagar esse valor. Tá? E aí voltando para a questão do empregado, se o empregado não foi realocado, se o empregado ficou no que a gente chama de limbo, ele precisa primeiro comunicar a empresa, se a empresa se mantém inerte, procurar um auxílio de advogado. O que não pode é o trabalhador ficar sem receber da Previdência Social e muito menos do seu patrão. Perfeito. Lembrando que nessa condição, né, como o INSS é um órgão oficial, um órgão governamental, vamos assim dizer, né, aí ele concede a palavra, né, pelo menos a priori, nessa questão de concessão de benefício, havendo a negativa do INSS para a concessão do benefício, de fato a responsabilidade passa a ser do empregador de pagar os salários. Não pode o trabalhador ficar à mercê, né? Tá? Não receber nem de um lado e nem do outro. É o que o Dr. Tony ressaltou de limbo previdenciário, limbo trabalhista, né? Então, deve ficar bastante claro. Por isso que o empregador tem que agir, né? Sim. Tem que até se movimentar para que esse benefício seja concedido, que, né, ou efetivamente ação de regresso, como bem disse o Dr. Tony, né? Exato. É que as empresas elas esquecem que elas também podem atuar junto ao INSS, com as ferramentas que cabem, mas elas podem ajudar o trabalhador a fornecer a questão do próprio ASO, informar se de fato houve um exemplo, suponhamos, trabalhar com a questão desse assalto que a gente mencionou. Se o trabalhador de fato sofreu essa situação, não é culpa da empresa, mas ela pode auxiliar, pode fornecer boletim de ocorrência, pode fornecer uma testemunha para comprovar o que ocorreu. Então, existem vários elementos da empresa. Perfeito, perfeito.
Doutor Renato, pois Concordo. não. Assim, não, concordando até com o Dr. Tony, acrescentando aqui que, sim, a empresa não deve, o empregado assim, doente, seja por qual motivo, né, não deveria ser demitido e sim, né, encaminhado ao INSS. E tem também assim os princípios constitucionais, né, tem a questão da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho também. Então, observado tudo isso, né, a empresa, ao invés de assim, demitir, então até aguardar o tratamento, até a pessoa ter restaurado a sua saúde, a sua dignidade e a sua autoestima. Né? Perfeito. Doutor Renato, com relação aos benefícios previdenciários, né, para a gente falar melhor sobre isso, né, para detalhar aqui, elencar quais são esses benefícios previdenciários que, porventura, o trabalhador possa ter direito em caso de ser acometido de doença psicológica. Uhum. Até mesmo por se tratar de uma doença, então temos aquele benefício por incapacidade, que seria o antigo nome, a antiga nomenclatura, que é o auxílio-doença. Então, benefício por incapacidade, dependendo da perícia, o que for verificado pelo perito do INSS, pode ser um benefício por incapacidade temporária ou até mesmo permanente, que será aquela antiga aposentadoria por invalidez. Mas, na verdade, trata-se do benefício por incapacidade, né? Também o conhecido aí como auxílio-doença. Então, o empregado é afastado da empresa, seria o afastamento por mais de 15 dias, quer dizer, até o 15º dia a empresa paga, a partir do 16º, então, assume o INSS, e aí o empregado fica afastado pelo tempo que a perícia determinar, que seria aquela alta programada, né, até o tempo que resta assim, passar esse período aí de incapacidade temporária. Então, uma vez feito isso, o empregado volta. Então, depende do período aí que a perícia determinar. Então, basicamente, existe também a figura do benefício aí, por acidente também, do trabalho, como o Dr. Tony estava dizendo aqui, né? Porque isso vai depender muito do fato gerador aí da doença, né? Algo que já vem, por exemplo, algo que já vem se estendendo, mas foi agravado, dependendo da resposta do empregado ao ambiente de trabalho, alguma mudança, etc. Ou até mesmo algo traumático, como o doutor disse, né? Então, quer dizer, um assalto, que aí você não está esperando, você está ali trabalhando, acontece aquela situação, a pessoa pode estar armada, pode ter uma grave ameaça, pode ser feito de refém, etc. Então, aquela situação toda pode gerar, sim, né, desencadear. Mas a pessoa nunca teve nenhum tipo de doença psíquica, nunca teve aí problema de depressão, algum transtorno, mas a partir daquele momento ali, ele desenvolve uma síndrome do pânico, até uma fobia social, ou seja, ele não consegue mais voltar para aquele ambiente de trabalho, onde tudo aconteceu. Então, ele teria que ser assim, até mesmo passado esse período de afastamento, teria que ser passar por uma readaptação, por exemplo, e para outro setor, porque fica difícil mesmo ele voltar ali para a cena do crime, por exemplo, né? Se a pessoa está ali na frente na linha de frente, está no caixa, né? Em algum lugar ali que fica, digamos assim, exposto, né? A esse tipo de violência, por exemplo. Perfeito. E pode ser algo que aconteça paulatinamente durante, né, o contrato de trabalho, né? Por exemplo, não fornecimento de IPI ou EPC, um ruído extremamente excessivo no ambiente de trabalho que vem dia após dia, anos após anos, causando efeitos aí psicológicos no trabalhador, como irritabilidade constante, né, podendo desencadear até um quadro depressivo, né? Então, há de ser analisado caso a caso, né? Então, como bem dito anteriormente, é obrigação do empregador fornecer um ambiente de trabalho sadio, equilibrado, né? Salubre. Se assim o falha, né, deve responder. Agora, os tipos de provas que o trabalhador deve reunir, tanto para a concessão do benefício previdenciário, como para uma ação trabalhista, para provar que aquela doença psíquica ela tem relação com o trabalho. Para efeitos de benefício previdenciário, que seja concedido o benefício, né, por incapacidade do trabalho, né, o auxílio acidente, como bem dito pelo Dr. Renato, e para efeitos trabalhistas, para responsabilizar o empregador, a empresa, né? Doutor Edmar, o que a gente vê,
Uma doença psicológica não é que nem você ter uma ruptura de tendão ou algo assim, que um exame já vai indicar a existência, né? Então, são relatos de um profissional, o meio de prova são relatos de um profissional da área, mencionando a existência de um impacto psicológico, de uma dificuldade de interação social, por vezes, da impossibilidade, às vezes, de entrar no ambiente de trabalho, que isso é muito comum, né? Então, o que a gente verifica, o primeiro aspecto, o trabalhador precisa buscar ajuda, tá? E a ajuda, nesse caso, é médica, desde o primeiro momento. A partir do momento que ele começa a passar com esse apoio psicológico, essa pessoa ela vai relatando, vai descrevendo as situações e, óbvio, né, se a causa ela é de origem do trabalho ou não, esse profissional ele vai colocando no prontuário médico. Então, o principal amigo ou a principal prova em questões psicológicas vai ser o prontuário médico, porque lá você tem um histórico. Diferente da parte muscular, a parte psicológica, ela existe um histórico, ela existe um ponto que ela acaba nascendo, se mantém, se finda ou não, né? Mas, e aí é esse prontuário médico que vai te dar esse apoio. Em situações de estresse pós-traumático, como acidentes, como assaltos, enfim, o próprio boletim de ocorrência, nesse caso uma testemunha, já te auxilia para evidenciar a existência do fato ocorrido. Mas mesmo assim o prontuário ele acaba sendo importantíssimo para desenvolver o quê? A existência da incapacidade. Perfeito, perfeito. Doutor Renato, e o dependente químico, né? Que aí tem uma questão física, mas também uma questão psicológica envolvida, né? Esse trabalhador que é dependente químico, de alguma forma, né? Ele tem direitos, né? Quais os direitos protetivos, né? Devidos a esses trabalhadores? Porque é bastante comum, né? A gente encontrar das empresas trabalhadores que são dependentes químicos. É uma realidade constante. Sim, é verdade, doutor. É uma realidade e vem mudando muito com o passar do tempo, até mesmo como o doutor Tony disse, né? Uma questão da evolução no tempo, assim, até mesmo com mais informações e até mesmo com o advento do reconhecimento dessa dependência química, que pode ser por álcool ou drogas, né? Pelo até mesmo a classificação CID, né? Que seria o Código Internacional de Doenças. Se não me engano, seria F9 ou 19, enfim, mas de qualquer forma, seria a síndrome da dependência química, né? Então, é uma doença grave, e que, na verdade, o que acontece? Essa doença, ela é o problema, assim, que acaba socialmente sofrendo um pouco de preconceito, um pouco de estigma, né? A pessoa que abusa do álcool, etc., das drogas, mas como, na verdade, tem que ser visto, né? Ser tratado como uma doença grave, onde a pessoa tem que se, digamos assim, em vez de ser rejeitada, ela tem que ser cuidada, né? A pessoa tem que ser encaminhada ao tratamento, como as outras doenças, né? Mas a diferença dessa é que causa esse estigma. O que acontece, na verdade, mas pelo menos muita gente agora tem acesso à informação, que é sabido que com essa síndrome da dependência, ela causa assim, alterações cognitivas, né? Alterações de comportamento, mas que são reações físico-químicas, né? Não é algo, por exemplo, um desvio de conduta, né? Então, quer dizer, digamos que pode dizer assim, um desvio de conduta que pode até ser encaixado digamos, no rol de situações em que o empregador pode demitir o empregado, até mesmo por justa causa, né? Por má conduta, por exemplo, né? Seria aquele rol do artigo 482 da CLT. Então, não se trata disso, né? Então, ele tem essas alterações e, então, tem que ser compreendido como uma doença que tem que ser tratada, como qualquer outra. E até mesmo seguindo os princípios que eu mencionei, né? Os princípios do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana, essa pessoa tem que ser encaminhada para tratamento, encaminhada para o INSS, ficar afastado e depois voltar readaptado, se for o caso. Temos proteções legais também, né? O próprio TST, né, ele trata isso na súmula 443, e que traz assim digamos assim, o direito de reintegração
no caso de uma dispensa, quando essa dispensa ela é considerada discriminatória. Né? O que seria uma dispensa discriminatória? Seria quando o objeto da demissão é justamente a discriminação, né? Por doença estigmatizante, aquela doença que causa estigma, causa preconceito, por exemplo, né, o portador do HIV, ou outras doenças que causem esse estigma social. Né? E entre elas está mesmo o usuário de drogas, o alcoolismo, né, o dependente químico. Então, nesses casos, uma vez constatada, se ficar provado que a doença realmente foi discriminatória, foi por conta disso, então o trabalhador tem direito à reintegração. Como proteção também, né, temos a Lei 9.029 de 95, né, no seu artigo 4º, que fala também da dispensa discriminatória e que a consequência seria, então, a reintegração. Mas tudo isso seguindo aquele caminho para comprovar, né, que, assim, na verdade, o ônus da PRO, quem tem que provar isso seria a empresa. A empresa não comprovando que a despesa não foi discriminatória, e aí, então, caberia essa reintegração, né, legitimada por lei. Né? Tá. Eu iria mais longe, viu, doutor Tony, nessa questão. Eu não descartaria que o problema do trabalhador dependente químico tenha relação com o trabalho. Porque o trabalho excessivo, o trabalho além das forças habituais do trabalho, o trabalho extremamente insalubre, né? Aquele que traz consigo longas jornadas de trabalho, né? Isso causa um estresse tamanho no trabalhador. E o álcool, muitas das vezes, é uma fuga àquele ambiente de trabalho totalmente hostil, né? E nesses casos, por isso que nós devemos fazer uma investigação mais profunda, nesses casos eu poderia falar até em responsabilidade da empresa, responsabilidade do empregador e pagamento de danos morais de uma pensão mensal vitalícia. Sim, é possível. E ainda assim, doutor, tem outras situações. A gente sabe que existem várias indústrias, né, fabricantes de bebidas alcoólicas, e a gente sabe que por vezes elas fornecem também, né, até como às vezes um bônus ou parte de pagamento. Caso se verifique que em razão disso ou isso deflagrou um alcoolismo, é possível também essa responsabilização. Perfeito. Hoje nós temos até exames genéticos, né, que investigam o DNA personalizado de cada indivíduo e traz ali, né, se ele tem uma propensão para dependência química, né, se é uma questão já congênita, genética daquele indivíduo, por conseguinte do trabalhador. Mas lógico, né, é o nexo concausal, né? O ambiente de trabalho, ele fez acelerar, desenvolver, desencadear uma questão que já era congênita, né, que já era personalíssima, né, do trabalhador, né? Então é interessante nesse aspecto, probante também. Sim, eu vejo assim, de fato, acho que a Descartes falava, né, a gente mata o raso e a gente vai moldando a pessoa, e acaba sendo isso, o ambiente de trabalho é onde a pessoa permanece a maior parte da sua vida. Então, se ele não for saudável, as pessoas vão ficar doentes, e daí a necessidade da empresa tomar ciência disso e do trabalhador também. Renato, a gente poderia até falar numa concessão de aposentadoria precoce, né? Dependendo do caso a ser analisado, concessão de uma aposentadoria da pessoa com deficiência física, né? Eu posso considerar, sim, um trabalhador acometido de doença psíquica como um portador, né? Um portador de deficiência, né? Seja em grau leve, em grau moderado, sim, ou até severo, sim, e ter aí, né, a concessão desse benefício, que é um benefício integral, né? É um benefício que não foi afetado aí pela reforma da Previdência, e que o trabalhador, a trabalhadora, poderia aposentar com menos tempo de contribuição, né? Tá? E não respeitar aquelas regras totalmente severas, né?
que impostas aí pela reforma da Previdência para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, que não entraria aí, né, na questão da idade mínima, né, na questão de ter que se enquadrar aí nas regras de transição, né? Então, é uma luz no final do túnel para que esses trabalhadores, né, portadores de doença psíquica, dependendo do tempo de contribuição, possam se aposentar, não é verdade? Sim, é verdade. Até como nós debatemos aqui, tudo vai depender também dessa questão da incapacidade para o trabalho, né? Então, o que aquela doença gera? Até mesmo, digamos, nesse conjunto de provas, porque tudo também vai depender de como você, digamos assim, constrói esse prontuário, esse conjunto de provas aí, que a perícia é um deles, né? Até complementando o que o doutor Tony falou, além do relatório médico, da evolução, interessante, às vezes as pessoas não dão muito valor para os receituários, mas os receituários, principalmente nessa área, eles trazem um histórico, eles contam uma história. Eles contam assim, se esse receituário, por exemplo, trouxe aí uma evolução, né, seja na questão da dosagem, no aumento da dosagem, ou até mesmo na troca por uma medicação mais forte, por exemplo, isso diz muito, né? Então, isso vai falando aí do agravamento, e todo esse histórico ajuda a trazer, montar essa questão da incapacidade. Uma vez a pessoa estando incapacitada do trabalho, e de forma permanente, e, por que não, tentar também a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Perfeito. Doutor Tony, acho que é isso, viu, que tínhamos para falar sobre doenças psicológicas, doenças psíquicas relacionadas ou não ao trabalho, né? Mas principalmente as relacionadas ao trabalho. E abro aqui para o doutor, para as considerações finais, né? E dizer que foi muito bom estar ao seu lado de novo, né, na condução desse podcast, Direito e Diálogo. Doutor Edmar, eu que agradeço, né? Trabalhar com você, com o doutor Renato, é algo quase mágico. E assim, é óbvio, deixar claro, aqui a gente não tem como esgotar o tema, é muito amplo, cada caso tem seus detalhes, tem suas minúcias, mas eu acho que a diretriz foi plantada, né? E tenho certeza que as informações que a gente passou, elas têm o poder de facilitar a busca do direito do trabalhador e também de uma melhor orientação das próprias empresas. Perfeito. Doutor Renato, foi muito bom tê-lo aqui conosco, né? Tá? Brilhantemente trouxe aqui o vosso conhecimento, né? Ligado, né, às matérias afins aí, né, que são de interesses comuns aos trabalhadores, que é o direito do trabalho, o direito previdenciário, né, os direitos sociais, que dão amparo ao trabalhador, né, e que sempre está em busca de informações, né, para que possam, sabedores dos seus direitos, poderem persegui-los, né, da melhor forma possível, né. Muito obrigado. Verdade. Bom, eu que agradeço, doutor Edmar, doutor Tony. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom que nós pudemos, então, contribuir com um pouquinho de informação ao trabalhador. Esse trabalhador para o qual, né, mando o recado, então, que não sofra em silêncio, né, porque assim, a gente sabe que essas doenças psíquicas, nem sempre, como eu falei, nem sempre assim, notáveis, né, mas tem que ser investigadas. Isso também obviamente, traz os seus prejuízos, e deve ser verificado quais direitos, né, a pessoa tem. Então, por isso, né, procurar um advogado de sua confiança, conversar, trazer essas questões, né, porque às vezes não são só, por exemplo, as doenças físicas que nos afligem, né? Então, aí a doença psíquica, ela traz aquela cicatriz invisível, né, aquela cicatriz na alma, que não é visível a olho nu, mas que incomoda tanto, né? Pode até não caber dano estético, mas cabe dano moral, pode caber dano moral e dano material. Perfeito. Ok, tivemos um podcast muito rico aí de informações. Tenho certeza que cumprimos nosso papel aqui de levar, né, essa informação de qualidade, né, informação jurídica ao trabalhador. E é isso, né? Até o próximo Direito e Diálogo. Muito obrigado a todos.